Irmãos, nós podemos observar que padrões são importantes para nós identificarmos a que tipo de categoria ou a que grupo alguém ou algo faz parte. Quando nós assistimos a um filme, nós sabemos que estes filmes fazem parte de uma certa categoria. Cada um deles possui um padrão de enredo, uma história que se repete com alguns detalhes e por isso ele é enquadrado naquela categoria, naquele tipo, seja terror, ficção, enfim, tantos que existem. A maioria dos filmes, eles possuem um vilão ou um problema e também um herói e uma solução. E nós vemos que cada filme, com o seu estilo, com o seu padrão, possui um momento onde ele tem um êxtase maior, onde existe o momento mais importante daquela história, que então traz grandes ensinos para nós. Momentos talvez mais turbulentos, em outros, dependendo do seu padrão, da sua categoria, são os momentos mais tranquilos. Quando nós nos deparamos então com padrões, eles nos auxiliam a identificar as categorias. Quando nós pensamos em pessoas, em grupos de pessoas, nós podemos dizer que existem padrões que caracterizam as pessoas a um certo determinado grupo. Quando nós falamos então sobre o serviço a Deus, aquele que deseja ou não servir ao Senhor, nós podemos pensar sobre as categorias, sobre os padrões que essas pessoas elas precisam apresentar para serem então identificadas as suas respectivas categorias. Quais são os padrões que identificam alguém que não serve a Deus? Quais os padrões que você pode olhar na vida de alguém que vão determinar que aquela pessoa é um servo do Senhor? Quando você observa a igreja num geral, quais são os padrões que podem determinar que uma igreja ela está viva? Ou quais os padrões que determinam uma igreja quando ela está saudável? O trecho que nós vamos ler esta noite, ele vai nos mostrar virtudes de uma igreja bem-sucedida. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 17, para fazermos a leitura do versículo 8 até o versículo de número 13. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 13. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Oremos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez que aqui foi lida, nós clamamos pela Tua bênção, pela clareza que só o Senhor, pelo Teu Espírito, pode dar à mente de cada um de nós nesta noite, ó Pai. Peço ao Senhor, a Deus, que ilumine a cada um de nós que viemos à Tua casa esta noite para ouvir
a tua voz pela tua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que a tua palavra possa penetrar, ó Deus, no íntimo de cada um de nós e gerar transformação, e gerar conversões, e gerar restauração, ó Deus, para que nós, ao fim deste culto ao Senhor, possamos, ó Deus, vislumbrar a beleza da tua santidade, desfrutar, ó Deus, da tua presença, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o livro do Êxodo é um livro cheio de histórias que nos trazem grandes ensinos, pois ele mostra a nós o momento da saída de Israel, como o próprio tema do livro nos traz, a saída do Egito, da escravidão que Israel estava vivendo, debaixo então de toda aquela opressão para com o faraó. Nós vemos a partir do momento em que o Senhor liberta o seu povo, que eles passam por desertos, eles passam pelo mar vermelho a pés enxutos, que o Senhor faz maravilhas. É um livro que está repleto de histórias que são magníficas, onde o poder de Deus, ele pode ser vislumbrado de maneira extraordinária. Os israelitas, então, em todo o caminhar pelos desertos, eles chegam, então, a um lugar chamado Mara. Neste lugar, eles se deleitam, ou acreditam que vão se deleitar, porque estão saindo de um deserto, e eles acham água. Porém, este lugar, ele tinha apenas águas amargas, gerando certa frustração nos israelitas. Mas eles não param por ali. E eles continuam caminhando até chegar a Refidim, o local onde os israelitas vão nos mostrar virtudes que eles escolheram perante os momentos que o Senhor os permitiu vivenciar. Virtudes que determinam para nós hoje que eles estavam não só vivos, mas saudáveis espiritualmente. O que vai nos fazer então olhar da mesma forma para o povo que quer viver com Deus, para a igreja, como virtudes aplicáveis a nós, que nos caracterizam como um povo saudável. Quais são as virtudes então que nós vamos aprender nestes versículos que acabamos de ler? Para vermos então, temos que entender que este texto traz para nós então um povo nômade. Os amalequitas que viviam em Refidim eram um povo nômade, descendente então de Esaú. E este povo, eles partem para a peleja, partem para batalhar contra o povo do Senhor que chegou então até aquela cidade. Ao longo do texto, se você conseguiu ficar atento aos personagens que foram surgindo, nós temos apenas 4 nomes que aparecem ao longo desta narrativa. Você tem apenas os nomes de Josué, Moisés, Arão e Ur. E é a partir da atitude destes homens que nós vamos destacar então 3 virtudes que os consideram saudáveis e vivos diante do Senhor para o serviço ao qual eles estavam ali dispostos a fazer. Veja então, eu quero destacar com os irmãos o primeiro deles, a Moisés. Moisés, um grande líder que você já ouviu falar sobre ele, que você então sabe de grandes histórias aos quais ele foi o protagonista, ele estava à frente, e neste momento ele está como líder de todo Israel, e ele dá uma ordem no versículo de número 9 a Josué. Veja comigo então o que o texto diz: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Moisés, neste momento, ele está exercendo o seu papel de líder. Então ele dá uma ordem a Josué, que era o líder do exército, para que ele escolhesse os melhores homens para batalhar a favor de Israel neste instante. Quando você pensa então em uma guerra, e você pensa em um líder que está então batalhando em esta guerra, você pode pensar, imaginar quem é o primeiro que deveria estar à frente desta guerra.
Quem é o primeiro que deveria estar lutando contra os amalequitas naquele instante? É Moisés, é o líder, aquele que deveria então dar o exemplo para aquelas pessoas, para que elas pudessem vê-lo fazer e então seguir os seus passos. Alguns, quando olham Moisés neste momento, dando apenas ordem para Josué, e no seguinte, subindo ao cume do monte, ao cume do outeiro, a impressão que dá é que ele está fugindo da batalha. É que ele está se acovardando da sua responsabilidade como líder para então travar esta batalha nesse momento. Porém, não é isso que está acontecendo aqui. Moisés, ele sabe muito bem qual é a função que ele deve exercer perante o povo do Senhor. Ele sabe que ele não é aquele que foi chamado para estar no campo de batalha, enfrentando os adversários com uma espada na mão. Mas ele sabe que ele foi chamado para estar no cume do outeiro, no topo do monte, com a vara dada por Deus em sua mão. O Senhor, no texto de Êxodo, capítulo 4, versículo de número 17, nos mostra então o momento em que Deus concede esta vara a Moisés. A vara pela qual o Senhor iria mostrar a Faraó inicialmente, mas às nações e também a Israel, que através daquele homem existia o poder de Deus, sendo então mostrado às pessoas. Nós observamos então nos textos, quando Moisés vai enfrentar o Faraó, que esta mesma vara que está em sua mão, ela é transformada em uma serpente, e de serpente ela é transformada novamente em uma vara, para mostrar diante daqueles magos e encantadores do Egito, onde existia o verdadeiro poder. É com esta vara então que Moisés, ao bater ela no chão, ele faz com que o mar vermelho se abra, e Israel passe então a pés enxutos naquele momento. Era o meio pelo qual o Senhor iria demonstrar não só a liderança de Moisés, mas também o seu poder através deste líder que ele havia chamado para estar à frente do seu povo. Então, Moisés é o líder. Qual é a sua função neste momento? Ele não só ordenou a Josué o que ele deveria fazer, como ele também sobe ao cume do outeiro, ao topo deste monte, para ele ser o intercessor dos israelitas. Nós encontramos aqui um personagem, portanto, que tem uma função extremamente importante: interceder por aqueles que estão travando a batalha, porque era Moisés quem iria chegar diante de Deus e clamar ao Senhor por aqueles a quem ele estava liderando. Assim como nós vemos no versículo de número 11, Moisés levantar a mão, era a maneira como ele estava intercedendo por Israel. Quando ele levantava as mãos e colocava aquela batalha diante do Senhor, para que Deus, com o seu poder, então travasse aquela luta, versículo de número 11 diz: Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia então Amaleque. Moisés tem uma função muito importante, mas qual é a virtude que este homem está demonstrando neste momento, que nós podemos aprender, que mostram a nós que este homem está vivo e forte espiritualmente diante de Deus? Este homem que intercede pelo povo é o homem que sabe que somente Deus pode travar esta batalha. A virtude que ele tem neste momento é a própria fé. A fé faz com que Moisés olhe para o campo de batalha, olhe para os amalequitas, e ele acredite que Deus vai fazer eles vencerem esta batalha. Porque não é possível alguém travar uma batalha sem fé. Não é possível alguém travar uma batalha sem fé e sair dela bem sucedido. Não é possível uma igreja, então, estar saudável se esta igreja não tem fé. Não é possível uma igreja estar saudável se esta igreja não tem líderes que têm
fé. Todo aquele que é chamado pelo Senhor precisa ter fé, precisa confiar naquele que então os convocou para esta batalha. Como nós vamos travar as lutas diárias que nós temos, se nós não acreditarmos que Deus ele é poderoso para curar, se Deus é poderoso para livrar, que Deus é poderoso para nos fazer levantar todos os dias e vencer a batalha, a dificuldade, a adversidade que persiste em permanecer nas nossas vidas. Como nós seremos capazes de desfrutar da paz de Deus, se nós não acreditarmos que Ele está conosco e que Ele está travando as nossas lutas? Nós lemos a carta aos Hebreus, se você, quando tiver um tempo na sua casa, pode ler todo o capítulo de número 11, você pode observar que lá existem diversos personagens, onde é destacada neles a virtude da fé. Homens que acreditavam em Deus nas diversas e mais difíceis circunstâncias. E entre eles nós temos Moisés, um homem que com fé, como o próprio texto aos Hebreus nos diz, com fé ele abandonou o Egito, com fé ele celebrou a Páscoa, com o derramamento de sangue, e é com a mesma fé que ele foi capaz de atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, porque ele acreditou que Deus havia o chamado para aquele propósito, para guiar o seu povo, para liderar os israelitas até a terra prometida. Nós não encontramos aqui um homem que se acovardou perante as dificuldades. Nós não encontramos aqui um homem que está fugindo das batalhas, muito pelo contrário, nós encontramos aqui um homem que está escolhendo as armas corretas no momento correto para travar esta batalha que o Senhor colocou diante dele. É um homem que confia em Deus, e por isso ele ora, por isso ele clama pela vitória ao seu povo, vitória que só Deus poderia dar a ele neste momento. Portanto, nenhum grupo que possua líderes, como Moisés, um grupo que não possua líderes que sejam capazes de interceder pelo povo aos quais estão sobre a sua liderança, este povo está fadado ao fracasso. Nenhum povo que confia no Senhor sairá das batalhas fracassado. Precisamos olhar para Deus e saber que apesar das dificuldades, Ele será então aquele que pode nos dar a vitória. Então veja que uma igreja que não valoriza o seu tempo de oração, o seu tempo onde clama ao Senhor, é um povo que está fadado ao fracasso, porque é um povo que não demonstra estar vivo espiritualmente, porque não clama aquele que os chamou para lutar pelo seu nome, para lutar em prol do seu reino. A igreja precisa voltar-se ao Senhor em oração, acreditando que somente Deus pode então travar batalhas que nós não somos capazes de vencer sozinhos. Isso é demonstração de dependência, de confiança, de que o impossível não cabe a nós, mas o impossível cabe a Deus, pois se for a sua vontade, é pelo clamor da igreja que Deus irá cumprir estes propósitos. Mas quais são as riquezas que nós estamos considerando hoje essenciais para viver bem? Quais são as virtudes que a igreja está considerando hoje para entender que está saudável? Eu tenho a plena certeza de que a fé,
algo tão básico, que a confiança ou que o simples fato de orar ao Senhor não está entre as prioridades daqueles que servem ao Senhor na nossa geração. As pessoas não estão orando, elas negligenciam o tempo de oração. E uma prova disso é uma simples reunião de oração. Uma prova disso é uma semana de oração, onde nós, infelizmente, não encontramos nem 50% das pessoas que se dizem crer em Cristo e que fazem parte da igreja. É algo visível. Nós nos esforçamos para participar de inúmeras programações e atividades com famílias, amigos, apesar da pandemia, mas quando tratamos das virtudes que conquistamos por causa de Cristo, que recebemos por meio da fé, nós negligenciamos. Negligenciamos momentos tão preciosos diante de Deus, que nos fortalecem, que nos fazem vivos, que nos tornam fortes. As igrejas de Sardes e Laodiceia, mencionadas no livro do Apocalipse, elas não buscaram demonstrar as virtudes corretas e enfatizaram um apego totalmente desagradável ao Senhor. Elas não focaram naquilo que era prioridade para o reino de Deus. Elas focaram apenas naquilo que era material. Elas focaram em se tornar igrejas ricas. E para ambas, a palavra do Senhor é: conheço as tuas obras. Porque Deus sabe. Deus sabe o que a igreja está fazendo. Deus sabe o que cada um de nós está fazendo no seu dia a dia, porque Ele conhece muito bem quem somos nós e quais são os nossos passos, as nossas intenções, os nossos desejos, todos os dias. A Sardes, o Senhor diz que ela tinha nome de viva, mas estava morta. Laodiceia, o Senhor diz que ela não era nem quente nem fria, mas ela era morna ao ponto de dar aquele desejo de vomitá-la. É assim que o Senhor compara as suas igrejas, que não buscavam então cultivar as virtudes corretas. Essas igrejas não conheciam a sua própria miséria. E se elas não vigiassem, o Senhor diz que viria contra elas. Por isso ele afirma que Laodiceia se apegava às riquezas, quando deveria apenas comprar o ouro refinado pelo Senhor. E isso então a enriqueceria verdadeiramente. E este ouro refinado, nós estamos falando das verdades espirituais, aquilo que torna a igreja saudável, aquilo que torna você vivo e saudável diante de Deus. Como é que você deseja prevalecer em meio às batalhas que você está travando? Se você não cultivar a virtude, se você não cultivar a fé, se você não buscar isso diante do Senhor, que te concede pela palavra, as batalhas, elas serão grandes demais, e nós provavelmente seremos então derrotados, porque usaremos a nossa força para isso. Nós usaremos a força dos nossos braços para lutar contra os inimigos que estão no campo de batalha. Sendo então a fé um presente de Deus, leia a palavra, ouça a palavra, busque a Deus. Este é o tempo de você buscar mais, ou é o tempo de você iniciar o seu relacionamento com o Senhor. Se você veio à casa do Senhor hoje e você está longe de Deus, é o tempo de você começar a nutrir a sua fé. Veja então, a primeira virtude que eu destaco, que nós aprendemos com este texto, está nas atitudes de Moisés.
que ordenou e agiu conforme a sua função diante de Deus. Mas ele mostra para nós, o texto, que quando Moisés então subiu ao cume do monte, ele se encontra com outras duas pessoas, ele vai com essas pessoas. Versículo de número 10. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, e como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Como eu disse, nós iríamos analisar então as atitudes de 4 personagens. Já olhamos aqui a atitude de Moisés, aquele que confiava no Senhor e intercedia, mas eu quero trazer a atitude desses outros personagens, mais 2, Arão e Ur, que neste momento observam a dificuldade que Moisés está tendo para interceder, para manter os seus braços levantados no meio pelo qual o Senhor está abençoando a peleja, a batalha de Israel contra os amalequitas. E quando eles percebem que Moisés, ao abaixar as suas mãos, Israel começou a perder aquela batalha, eles começam a agir em prol do seu líder. Em primeiro lugar, a palavra nos mostra que eles então colocam uma pedra, porque ele já estava cansado, para que ele pudesse então se sentar naquele instante. Mas a partir desse momento, a cada instante que as mãos de Moisés já estavam cansadas demais para ficarem levantadas, eles seguravam cada um dos braços, para que os braços de Moisés não se abaixassem mais, até que Israel então prevalecesse naquele momento. Para que exista êxito neste povo, não é necessário somente ter fé, mas eu observo que eles nos ensinam sobre a virtude da compaixão. Porque a compaixão, ela gera em nós a unidade. A compaixão nos faz olhar para as necessidades do outro. A compaixão me faz deixar de olhar somente para o que eu preciso, e eu começo a olhar para você, e eu começo a identificar o que você está sofrendo e o que eu posso fazer para ajudar você neste momento. Porém, algumas pessoas, elas são insensíveis. Elas não conseguem observar o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas ao seu redor, elas são invisíveis. O que vale para elas naquele momento é olhar para elas mesmas, bater no peito e dizer: eu preciso disto. Eu preciso ser engrandecido. Eu preciso que as minhas necessidades sejam satisfeitas por vocês. Então não me importa o que vocês pensam ou fazem. Olhem para mim. Ao invés de muitas vezes a igreja ser compassiva com os outros, ela é orgulhosa. Ela não quer observar o que os outros estão vivendo. Ela não olha para o seu redor. Ela quer apenas que as pessoas olhem para elas. Nós precisamos resgatar, então, qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Pelo qual o Senhor nos designou. Para que você foi chamado? Por que você está aqui esta noite? Deus está permitindo nós resgatarmos as virtudes que nos levam a ser saudáveis. Virtudes que eu e você precisamos consultar se elas estão presentes em nós todos os dias. Arão e Ur, eles poderiam ter visto os amalequitas virem diante de Israel para pelejar e não ter batalhado. Eles poderiam ter ficado no lugar deles. Eles poderiam ter fugido. Eles poderiam não ter observado Moisés cansar. Eles poderiam não ter se importado com o que estava acontecendo, com o que Deus estava fazendo naquele momento. Porém, eles eram homens que compreendiam para que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo e o que era agradável a Deus fazer naquele momento. E aquele instante, o que Deus precisava deles é que eles fossem compassivos para com quem estava ao seu redor. Olhassem
e observassem que Moisés precisava de ajuda, porque não era para ele batalhar sozinho, porque a compaixão nos leva à unidade. Esta atitude é a mesma atitude que nós observamos no Novo Testamento na igreja da Macedônia, nas igrejas da Macedônia. Que quando Paulo, então, ele recolhe uma oferta para as igrejas da Judéia, que estavam passando por dificuldades, a igreja da Macedônia, ela se levanta, porque ela entende qual é o propósito de Deus naquele instante, e ela é compassiva, e a sua compaixão, ela se torna um ato de generosidade, porque eles auxiliam aqueles irmãos que estavam passando por dificuldade. Eles poderiam ter fechado seus olhos para aqueles que estavam naquele momento clamando por socorro, mas eles não fazem isso, porque Deus naquele instante estava usando a vida da própria igreja para sustentar aquelas que não tinham tantas condições. Ou a mesma questão nós vemos Paulo falar na carta aos Filipenses, a quem aquela igreja deveria olhar com bons olhos, Epafrodito. Um nome que não é tão comum para nós, mas que Paulo menciona na sua carta, quando ele fala de Timóteo e de Epafrodito, dois homens que ele estava enviando para Filipos. Por que o destaque de Epafrodito e de Timóteo? Porque Epafrodito foi quase à morte, quase ao óbito, para poder servir ao Senhor ao lado de Paulo. Um homem que teve compaixão daquela igreja e que não se importou com o que estava acontecendo com ele e que ele se esforçou ao máximo para doar-se àquele povo. Mesmo estando à beira da morte, um homem que demonstrou amor, compaixão e a unidade que Deus gerou em seu coração por meio da fé em Cristo Jesus. Virtudes que precisam estar presentes em nós, para nós dizermos que estamos vivos e que estamos saudáveis espiritualmente diante de Deus. Fé e compaixão. Virtudes presentes naqueles que compreendem que não são fortes sozinhos, que sabem a importância de criar laços, relacionamentos, de terem amigos, de conhecerem uns aos outros, de viverem o que é comunhão dentro da igreja. Mas quanto é que nós nos importamos com aquele que está do nosso lado? Quanto é que nós importamos com aqueles que estão ao nosso redor? Muitas vezes nós negligenciamos o cuidado que nós deveríamos ter para com as pessoas, porque nós fechamos os olhos para aqueles que estão diante de nós, precisando porque estão passando por dificuldades maiores do que as nossas. 4 personagens que trazem para nós 3 grandes virtudes que determinam quando uma igreja está saudável, quando alguém está saudável e vivo diante de Deus. A fé vista em Moisés, a compaixão vista em Arão e Hur. E a última virtude que nós podemos aprender, que este texto nos ensina, está na 4ª pessoa que foi então mencionada ao longo do texto. Nós vemos o versículo de número 9, mostrar então Moisés ordenando Josué que pelejasse, que batalhasse contra os amalequitas. E o texto nos diz que ele então escolheu bons homens, porque o versículo de número 10 fala o seguinte para nós: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Então veja, ele obedeceu a Moisés e com o auxílio do Senhor, o texto mostra para nós, versículo de número 13, que ele desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Não era Moisés o homem do campo de batalha, não era Arão, não era Hur, mas era Josué,
Josué é o homem que vai empunhar a espada, liderar o exército no campo de batalha e então enfrentar os amalequitas frente a frente. A atitude deste homem demonstra a virtude da coragem, porque existirão pessoas que precisarão não somente interceder, que não precisarão somente demonstrar compaixão, mas que precisam ter coragem, porque estarão no campo de batalha. São aqueles que vão empunhar a espada e vão batalhar para alcançar a vitória com a força do Senhor. É este Josué, aquele que na história, capítulos à frente, é aquele que vai então invadir Jericó para espiar aquela terra, para saber então como são aqueles inimigos. É um homem corajoso, alguém que confia no Senhor, que sabe do seu propósito e por isso ele tem coragem para enfrentar as batalhas. É o mesmo homem que quando assume a liderança à frente de Israel, no próprio livro que leva o seu nome, ele diz aos israelitas: não temas, crê somente, pois eles ainda iriam avançar as terras para conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Ele é capaz de incentivar, de motivar, porque ele é um homem corajoso porque acredita naquele que direcionou os seus passos para as suas batalhas. Uma coragem que ela é escassa nos nossos dias. Porque muitos hoje se amedrontam com os primeiros desafios que aparecem diante deles. Se escandalizam, se afastam, desistem, não querem enfrentar quando as dificuldades começam a se levantar, quando os seus olhos observam o primeiro obstáculo. Eles são aqueles que se acovardam, apesar de saberem que é Deus quem está direcionando pela sua palavra o caminho em que eles estão trilhando naquele momento. São pessoas que temem as dificuldades. São igrejas que temem mais as dificuldades do que ao próprio Deus que as chamou para batalhar. E esta igreja em Apocalipse, capítulo de número 2, é a igreja de Esmirna. Uma igreja que vivia grandes dificuldades, grandes tribulações, ao ponto das pessoas serem chamadas de participantes da sinagoga de Satanás, por causa das atitudes desta igreja. A estes o Senhor diz: não temam, sejam fiéis até a morte, que eu darei a vocês a coroa da vida. Continuem corajosos, continuem fiéis, continuem piedosos, servindo aos meus propósitos, diz o Senhor, que eu darei a vocês a coroa da vida, a salvação, porque ela é dada apenas àqueles que creem no Senhor, apenas naqueles que entendem o propósito de Deus para as suas vidas. Você sabe para que você foi chamado ao Senhor, você sabe o porquê você existe, o porquê nós estamos aqui hoje reunidos nesta noite, e Deus está falando para você e eu termos coragem. Coragem para quê? Apesar de todas as dificuldades, o Senhor está nos chamando para termos coragem para viver para Ele, para glorificar o nome dEle nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fez isso também para o seu filho na fé, Timóteo, quando ele estava esmorecendo no seu ministério. Ele diz a ele para se levantar, para reavivar o dom de Deus que existia nele. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo lembra a Timóteo quem é o Deus que nos chamou, que armas o Senhor nos dá para vencer as batalhas, para travar as lutas que nós temos. E a luta de Timóteo em Éfeso não era pequena, porque os falsos mestres estavam se levantando para tentar destruir a igreja, e isso cansou aquele líder.
E Paulo diz para ele: levante-se. Levante-se e receba a força do Espírito do Senhor que te chamou, com a coragem que Ele te dá. Porque ele continua dizendo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Timóteo passa a compreender que ele não conseguiria vencer aquilo se não fosse através da sua fé em Cristo, pela palavra que o Senhor havia deixado para ele. A igreja foi chamada para servir ao Senhor através deste grande nome, deste que serviu até a morte. A morte na cruz conquistou para nós o privilégio de não só estarmos na presença do nosso Senhor pela fé, mas também o privilégio de nós podermos nos tornar servos do Altíssimo, servos de Deus. Pois como Abraão, eu e você, fomos chamados por Deus para ser bênção, bênção entre as nações e para as nações. Por isso nós precisamos ensinar que existem sim padrões, existem padrões de um povo santo, um povo que foi separado para mostrar quem é Deus e o que é agradável a este Senhor. E isso nós fazemos quando nós batalhamos para ser parte da igreja com as virtudes que nos tornam saudáveis: a fé, a compaixão e a coragem que o Senhor então nos concede para nós podermos viver para Ele. Igrejas saudáveis não são aquelas que fazem o que todas as pessoas querem. Igrejas saudáveis não são aquelas que fazem ou falam tudo o que as pessoas querem ouvir, mas são aquelas que buscam agradar ao Senhor. Por isso, a fé é imprescindível. Estar saudável é ser capaz de externalizar aquilo que é transformado em nosso interior pela palavra de Deus. Por isso, nós vemos a necessidade de demonstrar a compaixão. É a maneira de vivermos, de externalizarmos aquilo que a fé faz no nosso interior. Saudáveis não são aqueles que vencem todas as batalhas, mas aqueles que encontraram a força que os permite enfrentá-las, tornando-os corajosos. Então, como o Senhor afirma às igrejas do Apocalipse, guarde aquilo que você recebeu do Senhor, pois todo o conhecimento te conduzirá à obediência a Deus. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar com você neste momento. Você que compreendeu a palavra do Senhor e que quer viver uma vida saudável, você que quer fazer parte da igreja, fazer parte deste mover de Deus na história, eu peço que você se coloque diante do Senhor e que você clame pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que você possa se tornar parte deste povo, através da fé que Cristo Jesus, pela morte de cruz, concede a cada um de nós. Querido Deus, em nome de Jesus, o Teu único Filho que o Senhor enviou para morrer no nosso lugar, é que nós clamamos primeiro por misericórdia. Clamamos a Deus porque em muitos momentos nós não olhamos para o Senhor com fé. Nós não confiamos no Teu poder. Nós não agimos com compaixão e muito menos somos corajosos perante os desafios que o Senhor nos propõe. Por isso, a Deus, nós clamamos por misericórdia para que o Senhor nos perdoe, pois nós somos falhos e erramos em muitos momentos, mas nós cremos que é pelo poder do Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor restaura a nossa vida.
que o Senhor restaura a nossa condição, que o Senhor restaura a nossa fé e nos permite demonstrar compaixão e nos permite demonstrar coragem, ó Pai. Nós queremos estar saudáveis, Senhor, pois queremos que as pessoas vejam o quanto o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Queremos que as pessoas vejam o quanto o Teu Evangelho é importante para nós e importante também para elas, ó Deus. Queremos, ó Deus, que as pessoas entendam a igreja que está, Deus, presente nesta cidade e os propósitos pelos quais o Senhor nos colocou neste lugar, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que a Igreja Presbiteriana Filadélfia, ela está nessa cidade por 30 anos, porque o Senhor tem propósitos a cumprir. Porque essa igreja é uma igreja que está viva, é uma igreja que o Senhor tem lutado, ó Deus, para usar, através da Tua palavra, servos ao longo das décadas que estamos aqui, para que ela esteja assim saudável e servindo ao Senhor, honrando ao Teu nome e proclamando ao Teu santo Evangelho, Senhor. É no nome de Jesus que eu peço ao Senhor que abençoe a todos nós e que esteja nos fortalecendo para continuarmos sendo uma igreja santa, viva e piedosa neste lugar, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.